Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Samuel Procópio, tá certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eita, começou, né? Vamos lá. Assim tá bom, né, amado? Melhor do que nada. Vamos lá, vou continuar. Aquilo que você ouve gera a fé que você tem. É por isso que eu aconselho, pare de ficar ouvindo as pessoas que não têm a palavra de Deus na boca. Porque você nasceu para ouvir, sabe o que? Haja o que houver, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tem alguém me ouvindo? Então vocês vejam bem, para parar de ouvir as pessoas que não têm a palavra de Deus, que a gente tem que ouvir, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Vocês vejam o que ele está falando, ou seja, tem que ouvir o que está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia? Né? O que está na Bíblia? Veja bem, vou voltar aqui de novo. Então vamos ler aqui em Romanos. Somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, ele disse bem claro, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Verdade? Verdade? Perfeito. Agora vamos ver aqui, somos mais que vencedores de todas essas coisas. Que coisas nós somos mais que vencedores? Que coisas? Então, eu já li esse versículo várias vezes para vocês, né? Mas, esse capítulo já li várias vezes. Mas vamos lá. Aqui, ó. Aí aqui ele disse, ó, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Verdade? Verdade. Mas vamos lá ver o que são coisas, são essas que são mais que vencedores, porque eles só falam isso, né? Eles só falam isso. Então vamos ler daqui do 32, tá? Porque eu já li Romanos 8 todo com vocês, mas vou ler aqui do 32, veja. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Quem os condenará? Foi Yahushua que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Veja, pergunta que ele vai fazer agora. Ele perguntou, quem nos separará do amor de Yahushua? Aí ele vai perguntar, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas estas coisas são mais que vencedores. Quais coisas, amados? Mas em todas estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, tanto que ele está falando disso aqui, que mais em todas essas coisas, na tribulação, angústia, que aqui no verso ainda continua, veja bem. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Senhor. Mas será que ele vai falar isso em todas estas coisas? Fome, nudez, espada, perigo, tribulação. Será que ele vai falar isso? Será? Angústia. Mas isso aqui é em quê? Isso aqui é de viver essa vida temporal com problemas temporais? Não. Isso aqui é por andar no Espírito. De não negar o andar no Espírito. É isso que ele está falando. Então a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada, isso aí é de andar no Espírito.
Não são problemas cotidianos que a gente passa, mas são provações no espírito. Mas em todas essas coisas que a gente passa no físico, por andar no espírito, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos ver aqui o que o Samuel Procópio vai dizer sobre isso, né? Que ele não vai falar isso. Será que ele vai falar isso? Só vai falar que somos mais que vencedores. Só isso. Hã? Vamos continuar para ver o que ele vai falar. Você nasceu para ouvir, sabe o que? Haja o que houver, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tem alguém me ouvindo aqui esta noite? É a fé. Vocês vejam que ele só falou isso, mas não falou quais coisas. E é isso que eles fazem, amado. Eles pegam versículos isolados da Bíblia, fala que é a palavra de Deus, e diz que a pessoa não pode ouvir as pessoas que não têm a palavra de Deus. Tem que ouvir quem tem a palavra de Deus, e falando versículos isolados de, assim, tipo, tirando o foco do versículo, do que quer dizer, do que o capítulo quer dizer, justamente para falar o que eles querem falar. Porque eles não vão falar que nós somos mais que vencedores na angústia, na fome, na perseguição, na nudez, na espada. Não vão falar isso na tribulação. Eles não vão falar isso. Então vocês vejam bem como ele distorce a palavra. Então vamos lá, vamos ouvir mais. No mínimo eles estão comunicando sobre problemas? Não, isso não resolve. Que adianta você ficar falando só de problema? Eu tenho problema, essa casa não presta, isso aqui não funciona. Isso não resolve. Não é assim que se resolve as coisas. Lembra de Deus? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O que é que Deus fez? Ele ficou dizendo, tudo escuro, eu não aguento tanta escuridão, é tudo escuro, eu não enxergo nada. Deus chegou e disse, haja luz. Eu não tenho tempo para falar de escuridão, eu tenho tempo para resolver o problema. Haja luz e houve luz. Eu profetizo da tua boca. Veja, esse haja luz e houve luz foi Yahushua. Quando ele disse, haja luz e houve luz, foi Yahushua que é a luz, que houve a luz. E aí ele fez separação da luz e das trevas, quem é a luz, e Yahushua, quem é a trevas, Terron. Porque depois, né, no quarto dia, aí ele criou, né, o sol e a lua, os firmamentos, foi no quarto dia. E aí ele fez separação da noite e do dia, ou seja, ele primeiro criou a luz, que é Yahushua, haja luz e houve luz, no espírito, no espiritual, que a Yahushua é a luz do mundo, é a luz, e depois ele criou, né? Vocês podem ver que, veja bem, amada, ele primeiro criou no espírito, veja bem, que forte que é isso, mas isso ele não vai falar, esses líderes religiosos, eles não sabem nem o que eles falam, que ele vai falar haja luz como se fosse o sol, e não é, amados. Ele não criou o sol nesse momento, olha, Gênesis 1, veja bem, vamos lá. No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o espírito de Yahweh se movia sobre a face das águas. Disse Yahweh, haja luz, e houve luz. Essa luz, Yahushua. E Yahweh viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, ou seja, separou Yahushua, que é a luz, das trevas, que é Terron. E Yahweh chamou a luz dia e as trevas noite. Veja, mas aqui ainda não é no físico. Vocês vejam bem. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Esse ele criou no primeiro dia. Vocês vão ver que no quarto dia que ele vai criar o sol e a lua. Tá? Aqui está dizendo que ele chamou a luz dia e as trevas noite, mas aqui ainda não é o sol e a lua. Vejam bem. Depois disse Yahweh, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Yahweh fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Yahweh chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Ele disse Yahweh, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Yahweh chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Yahweh viu que
ficou bom. Então disse Yahweh: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo fruto produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Yahweh viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Yahweh: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Veja bem, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam os luminares no firmamento no céu para iluminar a terra. E assim foi. Aqui ele está fazendo físico. Vejam bem. Yahweh fez os 2 grãos de luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Yahweh os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e noite e separar a luz das trevas. Aqui, esse separar a luz das trevas é no físico. É separar. A luz é dia, que é o sol, e as trevas é noite. Aqui ele está mostrando no físico. Mas o primeiro, que ele separou a luz no primeiro dia, que ele disse haja luz, que é Yahushua, que é a luz, ele separou a luz das trevas no espírito. E Yahushua, a luz, Terron são trevas. Aqui já no físico. Ó, para governar o dia e separar a luz das trevas. E Yahweh viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o 4º dia. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem que os grandes luminares, né, que é o sol e a lua, ele fez no 4º dia. Tá? Mas isso, o Samuel Procópio não vai falar. Por quê? Porque ele não sabe. Ele desconhece as coisas do espírito. Ele não sabe o que é andar no espírito. Tudo aqui que ele está falando é tudo físico. Vocês veem que os problemas que ele está falando são problemas físicos. Ele não está falando nada no espírito. Ele está falando de ouvir a pessoa que fala palavras de Deus mais no físico, pegando o contexto, versículos isolados para poder dar o contexto dele. Tá certo? Está falando tudo no físico. Então vamos continuar. Boca vai sair a palavra que vai resolver os problemas. Da sua boca vai sair a palavra que vai curar a depressão. Da sua boca vai sair a palavra que vai trazer a paz de Deus para a alma de quem está aflito. Quem tem coragem de receber essa palavra? O que é que você está comunicando? Tome uma decisão hoje de comunicar a palavra de Deus. Tome uma decisão hoje de falar a palavra de Deus. E olha a decisão que Paulo toma: orar, conversar com Deus e ao mesmo tempo manter a comunhão com seu companheiro Silas. Escute, na crise. Mas nesse orar, eles oraram a Yahweh no entendimento e eles conversavam entre eles. Tá certo? Shaul e Silas conversavam entre eles. E oraram, cada um no seu secreto a Yahweh. E cantaram hinos, né, a Yahweh. E aí os presos estavam ouvindo eles conversando entre eles das grandezas de Yahweh e cantando hinos. Mas não ouviram ele orar a Yahweh. Por quê? Porque eles oraram no secreto. Tá certo? Em meio às condições adversas, você será convidada para se isolar, mas não se isole. Em meio à condição adversa, você será convidado pelas circunstâncias a se bloquear, não se bloqueie. Em meio às condições adversas, as circunstâncias vão dizer que o amor não vale a pena, não acredite. Que não vale a pena acreditar nas pessoas, não acredite nessas ideias e nessas palavras. Em meio às circunstâncias adversas, lembra, 2 é melhor do que 1. Lembra, a união faz a força. Lembra que juntos somos mais fortes. Alguém crê nisso? Consegue aplaudir? Mas aí ele está levando a mensagem a entender que 2 é melhor do que 1, que juntos somos mais fortes, mas no sentido de orarem juntos. E sendo que na escritura é bem claro que nós temos que orar
uns pelos outros e não uns com os outros. Tá certo? O que nós temos que ter é a comunhão de compartilhar o conhecimento que o Espírito deu a cada um de nós. Então, cada um tem um conhecimento e que quando a gente compartilha com os irmãos, no mesmo Espírito, a gente vai crescendo no conhecimento. Agora, de orar, não, amados, orar nós temos que orar uns pelos outros no secreto e não orar uns com os outros. Tá certo? Isso não tem respaldo na Escritura. Totalmente contrário, a pessoa orar junto. Dá a mão aqui, irmão, vamos fazer aqui uma oração. Ó Senhor Jesus, eu te peço. Primeiro que está errado que quando eles oram para Jesus, já está errado. Porque o próprio Yahushua disse, orareis ao Pai e pedireis em meu nome. É assim que está. E outro, e orar ao Pai em secreto. É assim que Yahushua ensinou. Então vocês vejam que eles ensinam tudo contrário do que está na Escritura. Para quê? Para atos religiosos e para pessoas praticarem os atos religiosos e não serem livres no caminho que é Yahushua, andando no caminho que é Yahushua, adorando ao Pai em Espírito e verdade, em liberdade que Yahushua nos deu no madeiro. Então vocês vejam bem. Olha as decisões que eles tomam. Primeiro, a condição não é boa, mas a nossa decisão é fazer algo novo. O que você já fez de novo para mudar essa condição? A condição não é boa, mas nós vamos comunicar. Terceira... Veja bem, ele está falando, os apóstolos eles tiveram essa condição por eles estarem no Espírito. E o povo e os líderes religiosos não aceitaram a condição de Paulo e Silas de estarem no Espírito e de falar contra o sistema religioso, porque eles falaram contra. Tanto é, amados, que o apóstolo Shaul, ele disse em Atos 17, 24, ele diz que o Altíssimo, ele disse assim, o Iarro, que na Bíblia está Deus, o Iarro que criou o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos de homem, não tampouco ele requer nada de nossas mãos, como se que necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem nos dá o sol, a chuva, o ar e tudo que precisamos. Tá? Então vocês vejam bem, por isso que eles estiveram nas condições físicas de estar preso. Por quê? Porque eles estavam no Espírito. Mas aqui ele não vai falar isso, ele vai falar quais condições que você está, mas na condição física e de você permanecer no físico, que é na religião. Porque ele não vai falar de você estar no Espírito e passando por provações físicas por estar no Espírito. Não, mas ele vai dizer que a condição que a pessoa está no físico, do problema cotidiano, de estar no desemprego, de estar com uma doença, problemas cotidianos que cada um passa, ele vai levar isso da pessoa tomar a decisão de falar a palavra de Deus como se fosse uma coisa que a pessoa está no Espírito, mas não está. Porque até a palavra de Deus aqui não é no Espírito, está no físico. Por quê? Porque a palavra de Deus é o livro Bíblia para eles, sistema religioso. E sendo que no Espírito, a palavra de Yahweh é Yahushua. Então vocês vejam que ele não está falando tudo no físico, não está falando nada no Espírito. Então vamos continuar. Decisão que Paulo e Silas tomam. Nós vamos cantar. Você sabe o poder que tem a música, não é? Tudo é com música. Nasce alguém, música. O neném dormir, música. Ele acorda, música. Para interter ele, música. Vem para a igreja, tem música. Alguém fica velho, música. Alguém morre, música. Perdeu a mulher, música. Perdeu o marido, música. E dessa tem de monte. Vocês vejam, é claro, porque a música ela influencia a alma. E aí as pessoas são guiadas pela emoção, não pelo entendimento, não pela razão, mas pela emoção por causa da música. E é por isso que o sistema religioso usa música, para tocar na alma, porque tocando na alma a pessoa está com o sentimento aflorado, porque nós somos a alma dotada de sentimentos. Então o nosso sentimento está aflorado. Então a música mexe com isso, mexe com a emoção. Tá? Não com arrependimento verdadeiro. Qual é arrependimento verdadeiro, amados?
A gente sair do engano da religião, da porta larga, que é aqui, ó, o templo físico, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Mas, por quê? Porque quando a gente vai para Yahushua nos leva ao Pai, porque Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando a gente vai ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, no entendimento. Tá certo? Somente o Pai nos enche do Espírito e penetra no entendimento, no nosso entendimento. Tá certo? Só que Terron, ele não tem esse poder. O Deus das trevas que habita aqui não tem o poder de entrar no entendimento da gente. O único que entra é o espírito de Arro. Só que o espírito de Arro, ele só vai entrar no entendimento daquele que crê que é o templo. E que passa a ser o templo e que não vai mais a um templo físico. Porque aquele que vai no templo físico não anda no espírito de Arro, mas está no espírito da mentira, do engano, espírito esse que faz visita. Porque esse espírito faz visita, não mora. Tá? E aí eles precisam da música. Eles precisam da música para poder mexer no ser da pessoa. E vocês vejam bem, a música e o cérebro humano influenciando a mente. Olha o que essa menina Débora, ela fala sobre isso, amados. Sobre a música, a influência da música. Tá certo? Então vocês vejam bem que é uma coisa assim que realmente as pessoas não se tocam nisso, tá? Veja, eu vou colocar aqui uma parte para vocês e vou colocar esse vídeo também no link da descrição. Vamos lá. Uma vez, fazer uma piada com um amigo meu que era coach, eu passei a maior vergonha da minha vida. Eu falei que agora todo mundo era coach, fazer... Que eu queria tirar um dia de folga, e ontem eu tirei um dia bem legal de folga, nossa. Mas vamos eu dei lá, uma olhada vou adiantar aqui, tá? Sobre a influência da música no cérebro humano. Vamos lá, gente. Música é uma coisa que todo mundo gosta. E tanto que eu fiz esse vídeo aqui pra falar sobre isso, porque ontem eu tirei o meu período de folga pra assistir filmes, sabe? E eu notei uma coisa, como eu já falei, a questão de mensagens subliminares, né? A mídia sempre tem, mas a questão da música é muito importante. Lembra que eu falei num vídeo sobre o Nikola Tesla, que o Tesla, sendo o gênio que é, descobriu que tudo nesse mundo é frequência de energia. E a gente sabe disso na escola também, né? A gente estuda aí a questão do som. O som é energia, o som é vibração, a luz é energia, então a gente sabe disso. E como eu falei, tem aquela questão da ressonância Schumann, que se chama o batimento cardíaco da Terra, que a Terra está emitindo frequências, emitindo energia. Eu falei também aquela questão do pensamento é energia, enfim. Então, a música, o que é a música? A música, ela é o som, e o som é frequente. Um pouco da experiência que eu tenho nessa questão é por ter, quando eu era criança, eu estudei música, eu toquei piano por muitos anos, participei até de competições, e desde criança eu sempre gostei de música, e também nos últimos 5 anos, quando eu venho trabalhando aí com marketing aqui no Reino Unido, um dos meus trabalhos era criar vídeos promocionais. Então, no vídeo promocional, você coloca, né, imagens, você coloca música, tem um motivo pelo qual você coloca música, né? A gente tende a esquecer que o entretenimento, hoje, ele não é apenas entretenimento. Tipo, hoje é fácil a gente chegar em casa, cansado, vou ver o que tá na Netflix, vou ver o que tá passando, e daí você, ou novela, sabe, você se depara aí com um programa, tá? E todo programa tem o uso da música, seja para abertura,
seriado, todo seriado tem abertura, toda novela tem abertura, filme sempre usa música. E a música, porque o som é frequências, a música tem um poder enorme no cérebro humano. Então vocês já notaram que, por exemplo, digamos que você está aí com amigos, né, você está se reunindo com amigos na sala aí da tua casa e está tudo quieto. Tipo, não tem música. Bom, você pode conversar, mas você não se solta, né? Agora quando você está numa boate, em algum lugar que tem aquela música tut, aquela música, a tendência é você se mexer, mesmo que você não esteja bêbado, que você esteja 100% sóbrio, você vai começar a se mexer, você vai começar a dançar. Isso assim, vai além do controle humano, porque é a frequência que a música está emitindo. Essa questão da música, se a gente for pegar historicamente falando, a música mudou muito desde que ela começou a ser usada pesadamente para entretenimento. Então a gente tem que pegar o último século, vamos pegar no começo do século XX até hoje. No começo do século XX a música ela era muito mais raramente usada do que hoje. Você poderia assistir uma ópera, você poderia ver alguém tocando ao vivo em algum lugar, uma orquestra. Só que não tinha aquela influência direta da música na nossa vida como tem hoje. Então a gente vê até vários gêneros de música. Tem o rock, tem o pop, tem um monte de coisa. E assim, tem muitos estudos que revelam que a música afeta o comportamento das pessoas. Um exemplo bom é aquelas músicas heavy metal, que é um gritedo, assim, aquelas coisas em que incita raiva na pessoa. Isso não é o que estou falando, tem estudos que comprovam isso. Lembra que eu falei num vídeo anterior que a televisão, ela funciona como máquina de lavagem cerebral porque ela coloca o cérebro num estado de ondas alfa. Ou seja, o cérebro não está ativo, ele está passivo. Ele está sentado e ele está recebendo informação, ele não está, trabalhando. Então, a música funciona da mesma maneira. Quando você está escutando a música, a não ser que você esteja dançando, coreografando alguma coisa ou tocando um instrumento, quando você está apenas escutando a música, o teu cérebro está recebendo essas frequências de onda da música. Então, o teu cérebro vai responder de acordo com a frequência da música que você está escutando. A música ela é muito importante para o controle da humanidade, porque a gente vê muitos cantores que são extremamente famosos, tipo os Beatles. Os Beatles surgiram ali nos anos 60, numa época de rebeldia, que falava que até mesmo John Lennon era mais famoso que Jesus. Então a gente vê a influência enorme que uma banda de música tem. E também aquela questão, né, que a música une as pessoas se sentem parte de um grupo, mas o maior ponto desse vídeo é falar que a música que você escuta vai provocar uma determinada reação no seu cérebro. Independente se ela é rock, se ela é jazz, enfim. E um exemplo que eu gosto de mostrar desse efeito da música e como ele está sendo usado para manipular o pensamento humano é na mídia. Por exemplo, vamos pegar ali novela e seriados. Esses são dois exemplos ótimos porque todo mundo assiste ou novela ou seriado. Tá? Você está assistindo o seriado começou, a novela começou, e de repente entra aquela parte da abertura. O que você faz? Você assiste a abertura inteira, você passa a abertura, você dá um mute, o que você faz? Depois que eu comecei a estudar sobre essa influência da mídia, eu comecei a deixar mudo a abertura. Por quê? Porque a música que você está escutando, ela não está lá apenas vamos colocar uma musiquinha aqui, tipo Game of Thrones, vamos criar uma música fantástica e colocar aqui só por fazer, né? Não tem nada a ver. Não, a música, ela vai puxar emoções em você, ela vai colocar emoções na sua cabeça. Então, um exemplo é Game of Thrones. Você começou a assistir Game of Thrones, a partir do momento que você escuta aquela música da abertura, você já sente aquela euforia. Nossa, eu tô assistindo Game of Thrones, que legal. Tipo, o teu cérebro já tá se colocando naquela posição de expectativa que quem criou o seriado queria justamente. Então, a música, ela vem sendo usada para controlar gerações, ela vem sendo usada para moldar gerações. A gente viu um bom exemplo, foi o que eu falei, os Beatles. E a gente pode ver uma evolução para baixo da música, porque a música começou boa,
pega ali anos 60, anos 70, anos 80, pra mim os anos 80 foi os anos dourados da música. E ela começou boa e ela começou a decair. Hoje a música, ela é artificial, tipo, é tudo autotune, né, que é aquele... que a voz não é mais a voz do ser humano, agora é só no computador, tá tudo computadorizado. E inclusive até quero comentar, ontem o episódio do Black Mirror que eu assisti, e eu vou fazer um vídeo mais tarde analisando o que tava falando nesse episódio do Black Mirror. Pra quem não sabe, eu já falei que o Black Mirror é um seriado muito importante para ser assistido, porque eles estão revelando muito do que vai acontecer no futuro. E eles até, inclusive, mostram, é uma cantora famosa, e daí ela estava em coma, é um coma induzido, e daí eles estavam colocando uma máquina que conseguia ler os pensamentos dela e criar música através disso. Então a música foi feita totalmente no computador para se adaptar com aquela versão genérica, né, de pop irritante que a gente tem hoje. E não é por acaso que as músicas, os cantores estão ficando cada vez mais parecidos. Parece assim que você escuta uma música de tal cantor, é igual a música de outro cantor. Isso aí não é por acidente, isso é planejado. Então a gente tem que ter muito cuidado, sério mesmo, com o tipo de música que a gente ouve. Eu já falei a questão da mídia, mas eu penso assim, que quando você está acordado para os efeitos, é mais fácil você controlar o efeito que está tendo no teu cérebro. Você não está mais dormindo, escutando uma música ou assistindo um filme, não, você está acordado. Então, cuidado primeiro com o que vocês escutam, né? Eu tenho várias músicas que eu gosto, inclusive a maioria delas dos anos 80, mas eu evito muito escutar música recente, não escuto. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter cuidado, porque assim, a gente é o que a gente coloca no nosso corpo. Seja isso comida, seja isso vacina, remédio, seja isso o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente absorve, a gente é o que a gente absorve. E isso está relacionado com aquela questão de energia. Mas bom, só queria fazer esse vídeo para debater essa questão da música, porque música é uma coisa que todo mundo gosta. E bom, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Então, amados, eu vou colocar esse vídeo no link da descrição, né? O que a Débora falou tá perfeito, né? Nesse vídeo aí vocês vejam que realmente é isso mesmo. Até porque ela estuda sobre inteligência e espionagem, então ela sabe o que ela tá falando. E aí as igrejas usam a música justamente para mexer com o emocional. Por quê? Porque mexer no entendimento, entrar no entendimento. Terror não tem como, esse Deus que habita nos templos não tem como entrar no entendimento. Mas ele tem como mexer com nós, alma, através da emoção. E aí, como é que ele faz isso? Colocando músicas para mexer com a pessoa. E é por isso que o sistema religioso usa música. Justamente por isso. Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho. Se vocês não estão recebendo notificação, amados, desative o sininho e acione de novo o sininho com todas as notificações, tá certo? Então, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.